Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz do nosso Mestre Jesus se faça em nosso coração e que ela permaneça em nós. Com muita gratidão, compartilhamos o Evangelho nessa manhã, a grande oportunidade da divulgação da Boa Nova. Então vamos serenando a nossa mente, o nosso coração, abrindo o nosso coração e a nossa mente para receber. Nós já recebemos o passe, já nos sintonizamos com a casa através da música e agora nós vamos ouvir os ensinamentos e divulgar, transmitir. Quando chegarmos em casa, vamos transmitir essa paz, as bênçãos que recebemos nessa manhã de sábado. Nós temos a nossa proposta para o mês de outubro, lembrar, que foi dia 3 de outubro, foi o aniversário de Kardec. O grande estudioso que copilou, ele estudou e colocou de forma simples o que é o Espiritismo, o que nós podemos esperar, todas as informações que nós temos sobre o Espiritismo, foi graças ao trabalho de Allan Kardec, então nossa gratidão e nosso respeito por ele. Lembrando também que dia 4 de outubro foi o dia de São Francisco de Assis, também um grande exemplo que nós devemos seguir, principalmente cuidando da natureza e dos animais, que dirá dos nossos semelhantes. Se nós tratarmos com amor uns aos outros, nós vamos receber esse amor novamente, e principalmente cuidar dos animais. Acho que os animais estão precisando da nossa atenção, principalmente ao abandono aos animais que a gente vê tanto pelas ruas, É bom lembrar o grande exemplo de Francisco de Assis. Também vamos lembrar o mês de outubro, que é o mês rosa. Está aqui, o lacinho rosa, para que todas as mulheres possam fazer a prevenção contra o câncer, principalmente o câncer de mama. A Praia Grande, ela tem um trabalho da prefeitura para a prevenção, voltado à mulher. São os exames que são feitos rapidamente, não se demora para fazer esse tipo de exame. Então procure o Sistema Único de Saúde, aqueles que não têm convênio, para fazer a prevenção. Quando nós fazemos a prevenção, nós evitamos a doença e pegamos ela no início, muitas vezes curada. Agora, se a gente acaba ficando com medo de procurar o médico, de fazer o exame, quando nós vamos descobrir, já está em estado avançado, o sofrimento é muito grande e muitas vezes não se encontra a cura para a doença. Vamos lembrar, principalmente as pessoas mais idosas, as mulheres mais idosas, têm muita dificuldade de ir ao médico, então nós vamos lembrar as nossas queridas mães, avós, irmãs, cunhadas, lembrando sempre de cuidar da prevenção contra o mal. Podemos pensar nisso, ir para casa e pensar que nós estamos terminando o mês de outubro, mas ainda está em tempo de fazer o exame é a qualquer tempo, não é necessariamente só em outubro. A nossa proposta para amanhã de sábado é falar sobre o Espiritismo. Nós vamos lembrar rapidamente que o estudo que a casa está oferecendo, a oportunidade de estar esclarecendo, é porque muitas vezes nós encontramos as pessoas dizerem assim: mas eu não entendo o Evangelho, eu não consigo ler. E assim, começando lá do início, nós temos a oportunidade de ir tirando as nossas dúvidas. Pode ser que na hora da palestra não se entenda corretamente, mas a gente pode pegar o palestrante na saída, perguntar alguma dúvida, ou então conversar com o trabalhador da casa, vir para as aulas, vir para a escola para esclarecer, e aí a gente começa a compreender melhor. Quando a gente esclarece e compreende, a gente sofre menos. A gente começa a compreender e também começa a passar, também começa a divulgar. E aí deixa de ser aquele bicho de sete cabeças para ser algo mais natural, algo acessível. O Evangelho segundo o Espiritismo é algo bem acessível. Nós vamos falar sobre o capítulo 1, Eu não vim destruir a lei. E aí, nesse capítulo, ele vem falando sobre as 3 grandes revelações. A primeira revelação é a de Moisés. Quando Moisés tem a grande proposta de tirar os hebreus da escravidão do Egito. Eles eram massacrados pelo Egito, o povo hebreu. E ele tem essa grande missão de tirar, ensinar, disciplinar esse povo para a terra prometida.
e eles ficam durante 40 anos no deserto. Nós falamos isso na última palestra que a gente teve. A segunda grande revelação é a vinda do nosso Mestre Jesus encarnado aqui entre nós. O período que ele esteve entre nós, o messianato dele de 3 anos, que ele passa divulgando a Boa Nova, falando que aquele Deus, que até então era um Deus primitivo, um Deus cruel, passa então, pelas palavras de Jesus, a ser um pai justo, amoroso, bom, que nos dava a oportunidade de melhorarmos como ser humano. Veio mostrar que nós éramos todos iguais, que não havia distinção, que um não era melhor que o outro perante ao Pai. Ele nos dá essa grande lição. E também veio tirar naquele momento aquele povo oprimido, que até então era oprimido pelos egípcios e agora era oprimido pelos romanos. Ele vem libertá-los. Acontece que aquele povo grosseiro, aquele povo cruel, entendia que o Messias que ele esperava era para trazer para eles o poder, um poder de um povo prometido. Se a terra era prometida, eles eram os eleitos de Deus. Então eles se consideravam que aquele Messias tinha que fazer eles serem os melhores, terem o poder, mas o poder material. E aí chega o nosso Mestre Jesus, humilde, com seus exemplos, com a sua bondade, com a sua... trazendo para a gente o amor, desenvolvendo todas as leis divinas através do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Era essa a mensagem de Jesus. Trazia através de seus exemplos. Não deixou nada escrito, mas trouxe através da sua bondade 2000 anos depois, é tão atual as palavras de Jesus. Seus exemplos estão junto conosco no nosso dia a dia. A terceira grande revelação, que era o Consolador prometido por Jesus, que antes de ir embora ele disse: pedirei ao Pai o Consolador prometido que ficará com vocês até o final dos tempos. E o Consolador prometido é o Espiritismo. E o que é o Espiritismo? E aí a gente vai ler um pedacinho do texto do Evangelho. Eu gosto sempre de ler um pedacinho para que a gente saiba dentro da nossa doutrina o que está escrito. O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes na natureza, como fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e, por essa razão, rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. E aí a gente vai lembrar que o Espiritismo, esse intercâmbio espiritual entre nós encarnados com os espíritos desencarnados, acontece desde o começo do mundo. Nós vamos lembrar lá de Abraão. Esse intercâmbio que Abraão teve com a espiritualidade, que diz para ele: sai do seu povo, sai da sua terra e vai para o mundo. Os filhos de Abraão, porque ele até então não tinha filhos, e diz a espiritualidade: vai e todos serão os teus filhos. Já era intercâmbio mediúnico. Existia naquele momento aquele intercâmbio. Moisés foi considerado o maior legislador e também o grande médium da época, porque ele acreditou nele e ele recebeu, diz ele, através de Deus, e nós sabemos que é através da espiritualidade, todas as leis divinas. Ele trouxe para aquele povo todas as leis para aquele momento, que eram as leis governamentais, mas também nos trouxe as leis divinas. Também era intercâmbio mediúnico. Vem Jesus e nos diz: meu reino não é desse mundo. Se o reino dele não é nesse mundo, então imagina-se que existe outro. Aí ele vem e diz assim: há várias moradas na casa de meu Pai. Já deixa claro que não é só o planeta Terra, existem outros planetas.
não pode se ver a Deus se não nascer de novo. Ó a grande oportunidade da reencarnação. E ele também diz que aquele véu lançado sobre as verdades encobertas é porque nós não tínhamos ainda maturidade suficiente para compreender, nem sensibilidade para sentir. Alguns mais sensíveis acabavam sentindo essa espiritualidade e passavam as grandes revelações. Os profetas não eram médios? Não eram os profetas que traziam a informação das coisas que viriam a acontecer no futuro? Já estavam à frente. Não eram os grandes médios, tinham uma sensibilidade, sabia lidar com aquela sensibilidade. E aí a gente começa a perceber que a mediunidade e a espiritualidade esteve com nós desde o princípio. Mas nos meados de 1800, primeiro fala que é a era das luzes, que chama-se iluminismo. Durante muito tempo, o nosso planeta Terra, depois do desencarne de Jesus, ficou entre as trevas. Porque a única coisa que se dominava ainda eram os romanos, que através do cristianismo divulgado, mas divulgado através dos domínios dos romanos. E a igreja ficou-se dividida entre a igreja católica e o islamismo. Nessa mesma época, nasceu Maomé. Então ficou-se dividido em duas religiões, o islamismo, através do Alcorão, e a igreja romana, que era o cristianismo, através da Bíblia. Só que eles seguiam de acordo com o interesse pessoal dos mais poderosos, nem sempre o correto. E ninguém tinha voz ativa para nada. Naquele momento do iluminismo, começou a nascer pensadores, filósofos, escritores, pintores, que começaram a trazer para o povo a ideia de que você poderia pensar, você poderia decidir o que era correto. Porque até então o povo era vaquinha de presépio. É isso e acabou, não se aceitava. E quem ia contra aquelas leis acabava nas fogueiras da Inquisição. Fácil assim. O que acabou acontecendo? A partir daquele momento que começou-se a nascer esses pintores, esses escultores humanitários, espíritos superiores, espíritos melhores, missionários para nos ajudar, vamos dizer assim, grandes missionários, houve a oportunidade do espiritismo aparecer. Ele não apareceu só na França, ele apareceu no mundo todo. Mas na França havia a proposta de Kardec estudar, já tinha, como Moisés, já tinha essa proposta de fazer um estudo e trazer para nós a doutrina dos espíritos. Era uma doutrina que falava a mesma coisa no Brasil, em Paris, no Japão, na China, não havia mudança. A sociedade parisiense, que era uma sociedade mais rica, algumas pessoas se reuniam através desse fenômeno para observar, mas não com seriedade, na brincadeira mesmo. E existia, como existe até hoje, muita mistificação, muita brincadeira. Só que Kardec foi convidado para assistir uma dessas sessões e percebeu que além daquele espetáculo que se aparentava, existia algo atrás. E começou-se um grande estudo do Espiritismo. E surgiu os livros, todos eles foram escritos. É importante que a gente saiba isso também. Em 1857 saiu o primeiro livro de Kardec. Mas como que ele fez isso? Ele saiu de cidade em cidade, para aquelas pessoas que tinham o dom da mediunidade, e foi feito um questionário. E ele passava aquele questionário para aquelas pessoas e elas respondiam a esse intercâmbio mediúnico com a espiritualidade, e os espíritos respondiam às perguntas. Ele ia em outro estado ou em outro lugar, passava novamente as mesmas perguntas e os espíritos respondiam. E ele foi juntando essas respostas e verificando a veracidade, a igualdade das informações. E aí essas informações ele fez um livro, que é o Espiritismo, o livro dos Espíritos, o primeiro livro que foi escrito em 1857.
Esse estudo não foi um estudo fácil. As pessoas não aceitavam facilmente. Se hoje ainda viram o rosto, que dirá em 1857, que até então era a igreja que dominava. Os livros de Kardec foram queimados em praça pública. Mas mesmo que se fossem queimados os livros, a história, o espiritismo já existia. Porque ele não só existia lá na França, ele existia no mundo todo. Em outros lugares também já havia os estudos, já se trabalhava com esse intercâmbio mediúnico. Que era o intercâmbio de descobrir que o mundo não acabava aqui. Que não era só simplesmente você nasceu, você fez a sua vida, em determinado momento você morre e acabou. Não, os espíritos vinham dizer pra gente que não se acabava com esse mundo. Que Deus era justo e bom e que a nossa reencarnação aqui era a oportunidade bendita da gente reajustar. E aí a doutrina vem nos dizer o porquê dos nossos sofrimentos. Se eu estou sofrendo hoje, seja pela falta de alguém, seja pelo financeiro que eu não tenho, passo por dificuldades financeiras, ou seja por uma doença que eu estou enfrentando, algum motivo tem. É a lei da causa e efeito. É a lei que diz que se eu fiz, eu vou responder pelos meus atos. E se eu não fiz nessa encarnação, se eu sou hoje uma boa pessoa e eu não mereço, ou eu acredito que eu não mereço o que eu estou passando, eu fiz lá na outra encarnação. Então ele vai dizer das várias vidas que a gente tem a possibilidade de ter. Desse Pai justo e bom que nos dá a oportunidade de corrigir. E aí vai nos explicando por que nós somos diferentes uns dos outros. Nós todos nascemos, nós espíritos nascemos todos iguais e com as mesmas possibilidades. Mas em alguma encarnação nós fizemos algo que precisamos corrigir agora, que precisamos melhorar. Nós somos espíritos eternos com a grande oportunidade da reencarnação. Então nós temos uma vida só, porém várias vivências. Nós não precisamos melhorar apenas para essa vida, para essa reencarnação. Nós precisamos nos refinar, nos melhorar como humanos nessa condição de humanos para várias reencarnações, para que o nosso espírito progrida. Ele progredindo, ele vai deixar, nós vamos deixar de ser um planeta de provas e expiações e passaremos a um planeta de regeneração. Olha a importância do Espiritismo. Durante o período de 12 anos, Kardec escreveu com a ajuda de outras pessoas. Essas pessoas foram Ernesto Posano, Gabriel Delane, Camille Flammarion e outros espíritos, mesmo da Igreja Católica, que já havia desencarnado, voltam para trazer informação para Kardec de como era o plano espiritual, nossa verdadeira pátria espiritual, e como nós poderíamos conduzir a nossa vida aqui para progredir, evoluir. Olha que grande responsabilidade. Nesses 12 anos, ele fez um estudo da Revista Espírita, que era lançada mensalmente. E essas revistas se tornaram livros, então tem 12 fascículos da revista, o que é o Espiritismo. Mas, além disso, ele estudou cada livro. Os livros eram como se fosse uma árvore. O primeiro foi o que é o Espiritismo, e no que é o Espiritismo, ele foi lançando todos os outros livros. Depois que ele escreveu, que ele montou esse livro, ele escreveu mais resumidamente, que era o livro dos Espíritos. Ele foi escrever mais sobre cada assunto que continha nesse livro. E aí surgiu, em 1859, o que é o Espiritismo mesmo. Em 1857, o livro dos Espíritos. Em 1859, o que é o Espiritismo. Ele explica corretamente o que é. Em 1863, já sentindo a espiritualidade, sentindo a necessidade da explicação do moral de Jesus, o que Jesus vinha trazer, qual era a verdadeira proposta de Jesus. Então Kardec escolhe um livro, escolhe uma tradução a mais correta, se naquele momento, das traduções da Bíblia. Porque as traduções da Bíblia têm 976 traduções.
Por isso que diz que a Bíblia ele é um livro sagrado, que devemos ter respeito, porém precisamos ler e raciocinar o que estamos lendo. Porque houve muita tradução em cima do livro. Além do que eram homens contando sobre uma história. Em 1863 foi escrito o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é uma nova Bíblia. Kardec pegou alguns assuntos do Novo Testamento, palavras de Jesus, e à luz da doutrina espírita esclareceu. O que nós tínhamos dúvidas a respeito das parábolas, ele com transparência, junto com a ajuda da espiritualidade, esclareceu o que Jesus queria dizer naquele momento. Então ele não escreveu nada de novo. Como Jesus disse, eu não vim destruir a lei, o Espiritismo também diz a mesma coisa. Nós não viemos para destruir a lei, viemos para esclarecer, para tirar aquele véu que havia em cima das palavras de Jesus. Por isso é tão claro e simples a leitura, para que a gente compreenda a grande proposta que é a reencarnação. Foi escrito também em 1865 Céu e Inferno, que fala justamente sobre isso, que o inferno não existe, que o céu não existe, que nós não vamos simplesmente morrer e uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Não. Nós vamos ter a grande oportunidade de uma próxima reencarnação. E nós vamos responder nessa nova reencarnação pelos nossos atos dessa encarnação. A lei da causa e o efeito. Se eu fiz, se eu plantei coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se eu plantei crueldade, com certeza eu vou colher crueldade. Em 1868 foi escrito a Gênesis. E em 1890, depois já do desencarne de Kardec, foi escrita Obras Póstumas, que era ainda os estudos que ele havia feito e que não deu tempo de publicar, foi publicado depois do desencarne de Kardec. O que é o Espiritismo? É esse intercâmbio mediúnico entre a espiritualidade, entre o espírito desencarnado e o espírito encarnado. Todos nós somos médios, todos nós temos essa sensibilidade. Uns conseguem desenvolver essa sensibilidade e outros não. Não sentem, não conseguem esse intercâmbio. Mas conseguem entender, estudar e aprender com o Espiritismo. A proposta é vir até nós e explicar que o mundo não acaba com a nossa morte, com o nosso desencarne. Nós vamos ter a próxima reencarnação para responder sobre os nossos atos dessa reencarnação. É claro que a gente não tem como falar sobre o assunto resumidamente, porque é um assunto que ainda se vale a pena falar dele novamente, para esclarecer as dúvidas e que a gente possa compreender e ir para a escola para estudar mais um pouquinho. É apenas para que a gente entenda o capítulo, dizer que esse capítulo, as 3 grandes revelações que a humanidade precisava, que era primeiro de saber das leis divinas, que essas leis são imutáveis. Em todos os orbes, a mesma lei de Deus é a mesma. A segunda grande revelação, a vinda de Jesus no nosso planeta, através de seus exemplos, mostrar para nós que era possível ser bom, ser honesto, ser íntegro, que a partir das virtudes e da nossa melhora, nós poderíamos, através do amor, nos regenerar. E ele ainda deixa para nós o Consolador prometido, que é o Espiritismo, que estará junto conosco até o final dos tempos. Sempre esse intercâmbio nos ajudando a evoluir, a melhorar como ser humano, a melhorar como pessoa. Eu gostaria também de estar encerrando a nossa palestrinha de hoje, dizendo que o que é bom a gente compartilha. Eu ouvi hoje de manhã que a física quântica está estuda sempre, né, desenvolvendo o que é melhor. E que quando nós estivermos bebendo água, que é para a gente mentalizar, então falar, que quando a gente coloca a nossa palavra em ação, nós movimentamos. A paz está em mim, a paz está no mundo. Olha que bacana, né? Que a gente possa vibrar paz
para o mundo, para o nosso planeta Terra. Que nós possamos ter boas palavras a respeito do nosso planeta, principalmente a respeito do nosso Brasil. Eu vou tornar a dizer, eu disse na quarta-feira, vou tornar a dizer. Independente da pessoa que assumir a cadeira do presidente da República do Brasil, vai depender de nós a atuação desse presidente. Qualquer um que seja vai encontrar dificuldades, mas nós precisamos mudar a nossa postura perante ao que precisamos, ao que o país precisa. O país precisa de educação, saúde e trabalho. E nós precisamos ser dignos, honestos, corretos, ensinar e educar os nossos filhos, nos educar, melhorar a nossa postura como cidadão. Nós devemos cobrar as autoridades, sim, devemos estar presentes e principalmente cumprir os nossos deveres como cidadãos. Não podemos idolatrar pessoas, só Deus, que merece o nosso respeito, o nosso louvor, só Deus, o humano não. O humano, nós precisamos tratar os nossos semelhantes com respeito. A base de tudo é o respeito. Eu agradeço a todos por terem me ouvido, abraço a todos fraternalmente e desejo que cada um dos senhores e senhoras receba o que vieram buscar nessa casa de caridade, dentro do merecimento pessoal de cada um, dentro da necessidade pessoal de cada um e principalmente a misericórdia de Deus. Muito obrigada a todos e tenham todos um bom dia.